Bom dia, turma do sétimo ano A e B. Aqui é a professora Ilma, professora de ciências, né? E eu estou convidando vocês para mais uma aula que tem por título O Reino Monera. Turma, só lembrando, recapitulando um pouco a respeito da aula anterior, nós falamos a respeito dos vírus, né? E nós sabemos e aprendemos que os vírus não são seres vivos porque eles não são formados por célula. São apenas partículas infecciosas que conseguem se reproduzir dentro de uma célula, tá bom? Então, nós vamos falar a respeito do reino Monera, começando pelas características dos seres que fazem parte desse reino. Bem, todos os seres desse reino, do reino Monera, são unicelulares. O que são isso? São seres formados apenas por uma célula. E também são procarióticos. Professora, eu não lembro o que significa procariótico. Pessoal, nós já estudamos isso. Lembra quando eu falei de célula eucarionte e célula procarionte? Então, todos os seres vivos do reino Monera, as suas células elas não terão um núcleo organizado. Lembram? Não existe uma carioteca ou uma membrana delimitando o núcleo. O material genético ele fica solto no citoplasma. E isso significa ser seres procarióticos, ou seja, o núcleo dessas células, né, das células desses seres vivos, não é organizado. Os representantes do reino Monera são as árqueas e as bactérias, tá? Vamos falar um pouco a respeito das árqueas. As árqueas são seres vivos que podem ser encontrados em ambientes extremos. Pense num local onde você acha que não existiria vida. As árqueas estão lá, como por exemplo, os pântanos, onde há baixa disponibilidade de oxigênio, nas salinas, onde há uma grande quantidade, né, concentração de sal, e também em poças de origem vulcânica. Imagine aí um ser vivo vivendo ali na beira de um vulcão, pois as árqueas, elas têm essa capacidade de viverem em locais bastante extremos, tá bom? E a principal diferença entre as árqueas e as bactérias, que são representantes do reino Monera, é a composição genética. Então, árqueas e bactérias vão ter composições genéticas diferentes. Essa é a principal diferença entre elas. Pessoal, aqui na imagem nós temos exemplos de locais onde nós podemos encontrar as árqueas, né? A gente já sabe que elas gostam de locais extremos. Nós temos aí, né, a boca de um vulcão a erupção, e na imagem ao lado nós temos algumas salinas, tá bom? Agora nós iremos falar a respeito das bactérias. As bactérias são seres que podem ser encontrados em diversos ambientes. Elas estão presentes no ar, na água, no solo, tá bom? Podem ser parasitas, ou seja, podem ser seres vivos que causam doença a outros seres vivos, ou podem viver de maneira livre aí no solo, tá bom? Agora, as bactérias, elas também podem viver no nosso corpo, vocês sabiam? Ah, pois é. Por exemplo, na nossa boca, no nosso intestino, tá, pessoal? Então, dentro do nosso corpo, essas bactérias elas vão realizar uma função muito boa. No caso do intestino, elas vão ajudar na produção de algumas vitaminas e irão regular o nosso intestino. E na boca, a função dela é proteger contra a entrada de micro-organismos que possam nos prejudicar, tá bom? Agora nós vamos falar um pouco a respeito da estrutura celular das bactérias. Lembrando que tanto as bactérias como as árqueas são seres microscópicos, ou seja, nós só podemos ver esses seres através do auxílio de um microscópio, tá bom? Então a gente não consegue ver as bactérias e as árqueas a olho nu. Para nós conseguirmos enxergá-las, devemos utilizar o microscópio, tá bom? Lembrando que as bactérias, elas podem viver sozinhas ou em colônia. Colônias, professora, sim, é a reunião de várias bactérias, tá bom? E agora a gente vai dar uma olhada na forma das bactérias. Bem, pessoal, as bactérias, elas podem ter forma esférica, que é chamado de coco. Vamos ver a imagem? Tá vendo aí? Então, aí eu tenho bactérias em forma esférica, forma arredondadas, né? Chamado de cocos. As bactérias também podem formar colônias de cocos alinhados,
que são os streptococos. Nós temos aí. Então, quando você vê várias bactérias formando uma linhazinha, nós chamamos isso aí de streptococo, colônia de cocos alinhados. Então, como eu falei, colônias são várias bactérias vivendo juntas. As bactérias também, elas podem ter a forma espiralada, que são chamadas de espirilo. Tá vendo aí na imagem, né? Então, elas têm a forma de um espiral aí, que é chamada de espirilo. E também elas podem ter forma de vírgula, chamada de vibrião. E por último, nós vamos falar a respeito da estrutura das bactérias. Pessoal, as bactérias elas vão possuir em suas células 4 partes principais. Primeiro, membrana plasmática, citoplasma, e elas vão ter um núcleo, só que esse núcleo não é o quê? Organizado. A gente sabe que no núcleo é onde fica o DNA. Então, vocês podem ver aí na imagem, o DNA, ele fica solto no citoplasma, não tem uma região delimitando aí o núcleo, tá bom? E as bactérias ainda podem apresentar a parede celular, que é um envoltório externo à membrana plasmática. A função da parede celular, pessoal, é conferir rigidez a essas bactérias, resistência a essas bactérias, tá? Então, nós temos aí a estrutura de uma bactéria, a membrana plasmática, citoplasma, o DNA e uma parede celular. Essas estruturas aí são as principais estruturas de uma bactéria. Então, pessoal, nossa aula chegou ao final, tá bom? Estudem, qualquer dúvida me procure e até a próxima.